Bom dia a todos. Bom dia a todos. Hoje tá um jogo de luz e sombras, mas é até bom porque é simbólico, né? Hoje eu fiz minha meditação com Shiva. E ele me disse pra gente aprofundar mais, continuar o tema do nosso último vídeo. Tá? Então o tema do nosso último vídeo foi pseudociência. Ciência se pauta na dialética. A pseudociência na pedagogia. Se pauta na pedagogia. Vamos fazer um estudo comparativo da ciência e da pseudociência. Porque no estudo comparativo a gente consegue ver como nós estamos vendo luzes e sombras. A luz e a sombra são de naturezas distintas, totalmente distintas. A cultura ocidental está impregnada da pseudociência em tudo, em tudo. Modelo de família, relações de trabalho, tudo pseudociência. A política, pseudociência. A política, pseudociência. Modelo de família, pseudociência. Nossas cidades, pseudociência. Nossos automóveis, pseudociência. Nossa sociedade está impregnada de pseudociência. Onde está a pedagogia? Nossa escola, pseudociência. Eu tenho um vídeo aqui que eu disse, a dialética não faz parte da nossa sociedade. Se a ciência genuína está pautada em cima da dialética, e a dialética não faz parte da sociedade ocidental, da nossa sociedade, lógico que então não existe ciência genuína. Não existe ciência genuína. Porque onde a ciência genuína entra, começa a nova era. Começa a nova era. Na verdade, começa o retorno. O retorno. A gente volta para o início, lá para a Atlântida. Onde a ciência impera, a ciência é genuína. Onde a pseudociência é desmascarada, é abandonada, é considerada obsoleta, onde a pseudociência, tá? Onde se coloca a pseudociência no seu lugar, que é no lixo, abandono total a esse modo de pensar. A nova era se instala. A nova era se instala porque a religião passa a ser pautada na ciência. A família, uma família pautada na ciência. Relações de trabalho pautadas na ciência. Economia pautada na ciência. Política pautada na ciência. Então, todos os
os setores das sociedades pautadas na ciência genuína que se fundamenta na dialética. Pronto. Resolveu-se os problemas da nação. Porque na ciência genuína não existe verdades estáticas, como na pseudociência. A verdade é dinâmica. E sempre nós estamos em busca da melhor verdade, da melhor resposta. E aí, tendo em mente que essa resposta é provisória. A todo instante, essa resposta pode ser melhorada, ampliada e a antiga abandonada, como atualização de um software. A verdade precisa de atualizações constantes, como um software. E cada vez que ela sofre uma atualização, a atualização fica obsoleta. Na ciência ocidental, não ocorre isso. Não ocorre isso. Não ocorrem atualizações. As versões anteriores não são abandonadas. Porque se fossem abandonadas, Newton já seria considerado obsoleto. Newton ainda é reverenciado, tá? Mesmo sabendo que Tesla o superou. Mesmo sabendo que Tesla superou Einstein, superou Stephen Hawking, superou todos. Tesla está no topo. Está no topo. Mas para ele ocupar seu lugar, tem que tirar Newton, tem que tirar Einstein, tem que tirar Stephen Hawking, tem que tirar Copérnico, tem que tirar Descartes, tem que tirar todos para colocar. E ele nem quer ficar lá. Ele quer que o que ele trouxe fique lá, mas ele não. Por quê? Na ciência, o que conta são os princípios e não as personalidades. Na pseudociência, o que conta são as personalidades. E não é dialética, nossa igreja não é dialética, nossa religião não é dialética, nossa escola, tudo não é dialética. Por isso, por não ser dialética, está embasada numa pseudociência. A política não é dialética. Esse modelo de política não é científica. Não é científica, não é dialética. Por isso não funciona. Por isso que nada no Brasil prospera. Nada no Brasil vai prosperar enquanto a pedagogia imperar, enquanto o modelo de ciência for pautado na pedagogia. Ninguém quer falar. Nosso modelo de família é ultrapassado. Nosso modelo de família é ultrapassado. Existe um modelo de família científico, um formato de família científico chamado constelação familiar, que foi enunciada pelo Bert Hellinger. Ninguém se admite, porque na hora que se admite que a constelação familiar tem sentido, na hora que botar Bert Hellinger no lugar que ele deve ocupar, toda a psicologia ocidental cai. Cai Jung, cai Freud, cai Lacan, cai todos. O formato de psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, tudo cai. Se nós adotarmos o modelo da constelação familiar, nós temos que abandonar
a psicanálise ocidental, porque é água e óleo. É água e óleo. E a constelação familiar já se provou que é atômica, que é científica, que é a última palavra. E que a abordagem ocidental da psicanálise é equivocada. Não leva a nada. O próprio Freud disse isso. O próprio Freud, ainda bem que ele disse isso antes de morrer. Qual é a abordagem correta da psicanálise? Constelação familiar. E aí a constelação familiar está de acordo com o modelo de família semita. Semita. Tá? Judia. E enquanto a família não for estruturada como um reinado, com o seu patriarca e a sua matriarca, tá? E a hierarquia familiar ser composta, enquanto isso só vai ter dor e sofrimento, dor e sofrimento, dor e sofrimento. A política não é científica. Esse modelo de política deve ser abandonado. Os problemas sociais não podem ser tratados por leigos, por pessoas amadoras, interesseiras, por políticos. Nós devemos ter uma administração científica. Os melhores de cada área devem assumir as pastas da direção dessa nação. E não os políticos. Políticos devem ser obsoletos, devem ser eliminados. Não existe espaço para eles. Tá? O espaço para eles tem que ser conquistado nos argumentos. E esses argumentos precisam ser científicos. A nossa escola deve ser ultrapassada. Deve ser. Veja como o modelo de ciência influencia a visão de influência influencia a escola. A pedagogia não é dialética. Fere princípios da dialética. Então nós queremos uma escola pautada na dialética. Nós queremos uma igreja pautada na dialética. Nós queremos uma política pautada na dialética. Nós queremos relações de trabalho pautadas na dialética. Quem viu a minha série, veja lá. A dialética, para que ela ocorra, 6 princípios devem ser 6 pré-requisitos para que se estabeleça a dialética. 6 requisitos. O primeiro, liberdade. Se eu não tiver liberdade, não tem dialética. Vamos olhar para as nossas instituições. Depois vem igualdade. Todos com direitos iguais. De fala. Os tempos de falas iguais. Depois nós temos a fraternidade, que aí vem dizendo mais. Depois vem a verdade, o entendimento da verdade como algo provisório, em que a dialética vai sempre apontar para melhor, para a verdade mais adequada para aquele momento, e sabendo que ela vai ser superada, ela vai ser transformada em obsoleto. Por isso, o que importa é os princípios e não as personalidades. Porque aí, os princípios a gente pode abandonar,
As personalidades ficam difíceis, como na pseudociência. Fica difícil dizer que Newton se equivocou, que Newton é obsoleto. Fica muito difícil para a ciência falar isso, porque ela tem apego aos seus mestres, enquanto não existe apego, porque o que importa é o princípio. Justiça. As relações precisam ser justas. As trocas precisam ser justas. As negociações precisam ser justas. Nós vemos, depois da justiça vem o holismo. A ciência precisa tratar do holismo, do panteísmo, da totalidade. A pseudociência é fragmentada. É fragmentada. Isso é uma primeira característica da pseudociência. Fragmentação, especialização em tudo. Todos os fenômenos ocorrem ao mesmo tempo, então eles precisam ser estudados. Não, um fenômeno isolado não existe isso na ciência. Isso só existe na física de Newton, que ele vê o mundo como uma máquina, em que eu posso pegar essa máquina e desmontá-la em peças e analisá-las peças por peça e consertar a peça que está no pensamento sistêmico. Quântico não é assim que funciona, Newton. Não é assim que funciona. Tudo está interligado com tudo, cara. Tá. Não queira ver um ser humano como uma máquina, cara. Tá. Se o fígado dele tá com problema, cara, não adianta você ir num especialista de fígado, cara. O problema dele está no alcoolismo. Aí, o que gerou o alcoolismo desse cara, sabe? Esse cara está numa estrutura familiar. Como é que é essa estrutura? Tá? Então, o problema que está nesse fígado está em toda essa estrutura, porque essa estrutura adoeceu esse elemento dessa estrutura. Então, não adianta, enquanto não tratar dessa estrutura completa. As nossas religiões não podem ser anticientíficas. Tudo o que é anticientífico tem que acabar. Anticientífico, tarólogas, eu já falei aqui, esse jeito de vocês, tá, mexer com tarô deve ser encerrado, não é científico. Adivinhação não é ciência. Não é ciência. Tudo que não é científico, tudo que não tenha uma explicação plausível deve ser abandonada. Uma explicação racional deve ser abandonada. Isso é pseudociência. A ciência, uma religião pautada na ciência, não tem medo, não tem de discutir os assuntos da ciência, porque ela é pautada na ciência. Vamos ignorar a pseudociência. Não vamos, eu conclamo, como Gandhi falou, uma campanha de desobediência civil. Eu conclamo uma campanha de desobediência civil, tá? Onde
a dialética não estiver presente, eu não reconheço a autoridade dessa instituição. Onde a dialética não estiver presente, eu não reconheço a autoridade dessa instituição. Se eu entro lá na igreja do meu filho, já vi que lá não tem dialética, então eu não reconheço sua autoridade, pastor da igreja que o meu filho frequenta, os meus 2 filhos menores frequentam. Eu não reconheço sua autoridade, porque você não é dialético. Tá? Você fere 3 princípios da dialética. Tá? Alternância nos turnos de fala, só você fala por 3 horas. Tá? Segundo, turnos de falas distribuídos democraticamente. Não tem essa distribuição democrática dos turnos de fala, da emissão e recepção de mensagem. Então você feriu o princípio da dialética. Terceiro ponto. Deve-se haver uma escuta qualificada. Uma escuta qualificada. Então, se os turnos de fala são alternados, do jeito que você deixa seus fiéis te escutarem, você precisa escutar seus fiéis. Você precisa dar oportunidade para os seus fiéis se expressarem. Isso vale para a escola também. Professor, faça um experimento, filme sua aula e marque. Crie uma planilha do Excel, você mesmo faça isso. Coloque pega a lista dos seus alunos e coloque você no final. Pegue a filmagem da sua aula e cronometre. Você falou, veja quantos minutos você falou, quantos minutos o aluno de número 1 falou, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, até o 30. Quantos minutos cada um falou? Se cada um falou, inclusive você, equilibrados, cada um teve a oportunidade de fala. Sua aula é dialética, se não, é pedagógica. Pedagógica significa autoritarismo, um só fala. E em regime de pelotão, bota todo mundo em fila para ficar melhor, para ficar em silêncio. Tudo que tem fila é pedagógico. Tá? Para ser dialético precisa ser circular. Circular. Tá? Quem está conduzindo é quem menos fala. Todos têm direito de fala. Todos têm direito de dar opinião. E a melhor opinião é a consciência coletiva. É o grupo que decide quem é a melhor opinião dada ali. Não é a opinião do professor, não. Não é o professor que diz qual é a melhor opinião e não é o professor que dá a melhor opinião. A melhor opinião pode vir do professor, mas quem vai dizer isso é a consciência coletiva, com liberdade para dizer. Até o seguinte, professor, o senhor está errado. Existem coisas mais atualizadas do que o senhor está falando. Existem outras teorias. Então vamos debater mais? Não vamos, porque aqui nós vamos tirar uma verdade relativa. Essa verdade relativa que o senhor está trazendo, ela está muito aquém. Tá? Nós já podemos avançar e encontrar uma verdade relativa mais atualizada. Se isso for para a política, vai cair o quê? Quem é que tem as verdades mais atualizadas sobre os assuntos da administração de um país? Se não for os cientistas, vai ser quem? Os religiosos? Vocês acham que os políticos têm as melhores respostas? Dá licença. Dá licença. Sabe?
Dar o Bolsa Família funciona, tá? Mas é a melhor solução da Bolsa Família? Assistencialismo é a melhor solução para o nosso país? Quais as ciências que poderiam ajudar um governante a soluções, a buscar soluções, a propor soluções, soluções efetivas, soluções? Os cientistas. Então, existem dois paradigmas. O paradigma linear, que eu chamo de linear, simples, sequencial, mecânico de Newton. E o paradigma holístico, quântico, complexo, sistêmico. Aí não é uma pessoa, não. A gente tem que começar de Einstein, sabe? Tudo que está com esse formato do paradigma linear é obsoleto, é atrasado, não leva. Ela só serve para uma coisa, para sustentar o capitalismo, que é um sistema que acaba com o nosso planeta. Devemos trocar o nosso formato de pensar, e isso é uma mutação. Nosso modelo de família, relação com os amigos, tudo, a economia, tudo precisa mudar. E a mudança começa por onde? Começa por você, cara. Começa por você. Começa por desobediência civil. A minha cultura me impõe que o modelo de relacionamento, sexualidade é a monogamia. Eu digo, monogamia não me deu felicidade, casei 3 vezes. Então agora eu tenho o direito de experimentar a não monogamia. Vou ter 4 esposas. Vou experimentar por um tempo, vou chegar à avaliação. Eu era mais feliz, aí eu tenho como falar, porque eu tive 3 casamentos. Tá? 3 casamentos. Mulheres lindas, inteligentes, mulheres maravilhosas, me deram filhos inteligentíssimos, mulheres que eu me casei apaixonado por todas as mães dos meus filhos. Não deu certo, não funcionou. Estou tentando não monogamia. Vou trazer uma narrativa de como é viver na não monogamia. Vou botar aqui no meu canal. Tá. Modelo de habitação. Abandonei. Desobediência civil. Todo mundo diz que você tem que comprar uma casa própria, pagar 35 anos de prestação, a casa tem que ser assim. Eu não. Eu resgatei a cultura original. Casa de bioconstrução, feito como o João de Barro, com os materiais que eu tenho à disposição, em regime de mutirão, construído pelos amigos, tá? Construído ouvindo-se música em festa, em regime de festas, tá? Em regime de trocas justas, banco de tempo. Tá? Fossa, me dizem que eu moro numa cidade, então eu tenho esgoto, ou eu faço aquela fossa convencional. Não, desobediência civil. Vou fazer um modelo de fossa 100% ecológico. Aqui é uma área baixa. Todo mundo aterrou os seus terrenos, porque tem medo de alagado. Se tem água, vou cavar. Enquanto os outros estão aterrando, eu estou cavando. Meus poços indianos nunca vai faltar água, porque eles estão empurrando a água deles toda para cá. O meu nunca vai faltar água. Não aceite trabalhar em regime. Não aceite essa escola. Não aceite uma comunicação que não seja dialética.
não aceite comunicação não dialética, é autoritarismo, é comunicação autoritária. Quem tem que decidir qual é a melhor ideia é o coletivo, é a consciência coletiva. E como diz o rabino William Bonner, na consciência coletiva está o pensamento de Deus. Isso é o entendimento do judaísmo moderno. A última palavra não está com o rabino, não está com o pastor. A última palavra está com o coletivo, depois de ter ouvido a opinião de todos. Todos tiveram a opinião de dar a sua opinião sobre aquele tema. E depois, em votação, escolhe-se a melhor opinião. E essa melhor opinião é a consciência coletiva. E essa consciência coletiva é o pensamento de Deus. Tem coisas mais democráticas do que isso? Então, democracia dentro da religião. O judaísmo moderno vem dando o exemplo, tá? Que eu espero que seja seguido pelo cristianismo. Tá? O cristianismo só vai modificar quando ele for abandonado, quando as igrejas todas estiverem abandonadas. Aí o padre e o pastor vão descer do púlpito, vão descer lá e vão perguntar para os fiéis: por que vocês estão nos abandonando? Aí eles vão